Boa noite, estamos de volta com Opinião SP, hoje recebendo com muita honra e satisfação o Dr. Luiz Antônio de Almeida Alvarenga. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Cássio. Boa noite, Zé Américo. Boa noite. Tudo bem? O Dr. Luiz Antônio, ele é formado em Direito pela Faculdade Paulista de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Direito Comercial também pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor de Direito durante muito tempo, professor de Direito Processual e Introdução ao Estudo do Direito, além de agora desenvolver também a atividade de árbitro junto ao CAESP, Conselho Arbitral do Estado de São Paulo. Boa noite, Zé Américo. Boa noite. Luiz, queria começar esse nosso bate-papo perguntando a você, até pela atividade recente que vem desenvolvendo, não é tão recente, mas digamos recente, de árbitro. Você como advogado, e aliás um dos grandes advogados de São Paulo, tem um escritório maravilhoso ali na 9 de Julho, queria saber, como profissional, quais as diferenças ou como que você sente essa diferença na qualidade de árbitro, que é a pessoa que tem que decidir um conflito, e advogado muitas vezes como sendo uma parte ou representando uma parte de um conflito? Bom, o início, da minha atividade como árbitro até foi uma experiência muito interessante, porque na primeira vez que eu tive que sentenciar, que decidir um feito, eu tive uma certa dificuldade, porque nós como advogados, nós estamos acostumados a ter um lado já decidido, nós temos que defender aquele cliente, nós temos que brigar para fazer prevalecer aquele ponto de vista. E como árbitro eu tinha que decidir quem estava certo. Isso já foi uma novidade no primeiro caso para mim. Mas com o passar do tempo você vai aprendendo a diferenciar os dois papéis e as duas funções. Outra característica interessante que eu tive que me adaptar enquanto árbitro, que era diferente da advocacia, o árbitro é mais incisivo, Ele acaba tendo que ser mais incisivo nas suas decisões. Então, por exemplo, eu como advogado nós requeremos, nós pedimos licença, e o árbitro não tem esse papel. Então é um papel um pouco diferente, mas que agora eu já estou plenamente acostumado, Quando eu comecei no CAESP, isso acho que tem aproximadamente 6 anos já que eu atuo como árbitro lá, e agora já estou mais acostumado. E eu acho também que, de um modo geral, as pessoas estão mais acostumadas com a arbitragem. No começo eu sentia que existia mais resistência, apesar da lei ser de 97, dentro desse período em que eu estou atuando como árbitro, eu senti uma evolução também na própria forma como as pessoas encaram a arbitragem. Então, no começo existia uma certa resistência. Hoje em dia, eventualmente, pode ter pontualmente alguém que não queira submeter a arbitragem, que queira criar obstáculo, mas isso, felizmente, é a exceção, não é a regra, Você acredita que o advogado tem ainda uma certa resistência? E se ele tem, você atribui essa resistência mais à falta de conhecimento do instrumento, da arbitragem, ou uma resistência porque acha que a arbitragem, teoricamente, pode tirar a função do advogado? Eu vou te citar como um exemplo uma experiência minha enquanto advogado. Certa vez eu tinha uma arbitragem e do outro lado estava uma figura importante da advocacia que atuava como árbitro na instituição em que a arbitragem deveria ocorrer. E eu senti existir uma certa diferença de tratamento entre mim e o advogado da outra parte. Então, por exemplo, o regulamento previa uma mediação preliminar. E daí eu fiz o pedido para que fosse realizada a mediação preliminar e eu senti que dentro eles se resistiram a marcar a audiência porque o advogado do outro lado não queria se submeter a isso. Então, na verdade, isso, olhando pelo lado do advogado, eu acho que existe uma importante função dos conselhos arbitrais, das câmaras arbitrais, em deixar clara a imparcialidade em todos os momentos. Então, assim, existiu até um momento, nós até conversamos sobre isso, que a gente questionou, em algumas conversas, se deveria permitir que o advogado que atua como árbitro dentro da instituição deveria ou não
atua como árbitro, poderia advogar dentro da instituição. Mas, na verdade, eu acho que a questão não é propriamente proibir, é você educar bem as pessoas, preparar bem a equipe que vai atender o público, que vai atender os advogados, para que não se passe uma impressão que muitas vezes nem é verdadeira. Eu não acredito que existisse uma parcialidade ou que existisse um comprometimento da função da Câmara Arbitral naquele caso concreto. Mas o importante é que você passe essa segurança para quem está do outro lado também. Então, eu acho que o mais importante de tudo isso é você passar essa imagem de credibilidade. Eu acho que o CAESP, por exemplo, tem isso. Eu vejo lá toda vez isso no CAESP, a gente sente que existe uma preocupação de todos em deixar clara a imparcialidade. Eu nunca atuei como advogado lá, mas eu me sentiria seguro porque eu vejo que existe uma preocupação muito grande em transmitir essa imparcialidade. Essa imparcialidade de fato deve existir. E falo mais, eu acho que hoje os advogados, eu estou sentindo uma evolução muito grande no seguinte sentido. No começo, se procurava processualizar demais a arbitragem. Então, você queria transferir para a arbitragem tudo aquilo que você tem no Poder Judiciário. E muitas vezes não é esse o espírito. Na arbitragem, você tem que procurar ser mais rápido, mais célere, mais informal. Evidente que isso também não pode ser confundido com cerceamento de defesa. Mas você, de uma forma geral, tem que procurar caminhar um pouco mais rápido. Um exemplo claro que eu vejo nesse sentido é a questão, por exemplo, de contraditar testemunhas. Dentro da arbitragem, a arbitragem normalmente versa sobre questões empresariais. E quem melhor pode esclarecer como se deu o relacionamento, como evoluiu a relação comercial entre as partes, são os empregados, aqueles que trabalham para as empresas. Então, normalmente, no judiciário, o que se leva a isso? Se leva a contraditar, falar que a pessoa é suspeita, porque tem interesse, trabalha na empresa. E dentro da arbitragem, isso, honestamente, por versar essencialmente sobre questões empresariais internas, eu acho que não deve ser assim encaminhada a questão. Eu acho que o árbitro tem que ter o discernimento de entender até onde a pessoa está indo também, se ela está falando a verdade, se não está. Você tem que interpretar isso e não simplesmente proibir a oitiva por, não, tem uma questão aqui que ela tem interesse simplesmente porque trabalha na empresa. E não é assim também. Você, dentro da arbitragem, você tem uma busca maior, né, pela verdade, né? Exatamente. Então, Exatamente. Eu acho que essa questão é uma questão importante, de você... O árbitro tem um papel de conseguir calibrar essas duas coisas, né? Equilibrar a celeridade do procedimento, a informalidade do procedimento e não permitir o cerceamento de defesa também. Então, essa é uma missão que é muito importante. Perfeito. Não, e é uma visão muito ponderada essa sua, em especial quando falou da figura, né, do profissional, ora advogado, ora árbitro, dentro de uma mesma instituição e da necessidade do esclarecimento, de se educar aquele profissional da diferença das funções. Eu concordo plenamente. Doutor Zé Américo, antes de lhe passar a palavra, nós vamos fazer um pequeno intervalo no Opinião SP. Já voltamos. Meu nome é Adriano Biasotto, tenho 38 anos e sou especializado em gastronomia italiana. Eu sou de uma família descendente italiana, é correto eu gostar de culinária italiana, gostar de comida italiana. Como eu cresci nesse meio, cozinhar, de sempre estar à mesa, ao redor da mesa, todo mundo sentado junto. E com isso eu parti para ir me especializar na Itália, procurei mais a culinária italiana, mais de aromas, uma coisa mais moderna, voltada para a nossa região aqui, né? E eu pretendo voltar de novo, procurar novas coisas, procurar novos aromas, novos jeitos de se fazer. A minha principal missão profissional é colocar os sabores da Itália dentro da minha terra, né?
gosto quando eu recebo alguém em casa, que o pessoal fique, eles interajam comigo, que eu não preciso ficar lá na cozinha escondido. Então eu gostaria que essa cozinha fosse receptiva ao pessoal, né? Que eles consigam chegar, que todo mundo ajude, né? Que aí que é o bom da coisa, né? A cozinha dos sonhos, ela tem que ser prática, para focar naquilo que eu mais gosto de fazer, que é cozinhar. A partir da primeira conversa que nós tivemos com o Adriano, nós tentamos traduzir a sua inspiração em um projeto que contemple tudo o que é importante para ele. Por exemplo, pensamos numa ilha com equipamentos e acessórios com acesso prático, bancada para ingredientes, cooktop, um gaveteiro. Fizemos questão de valorizar esse espaço, porque ele passa bastante tempo lá. Adotamos cores elegantes e um acabamento em lâmina natural de madeira para o ambiente ficar ao mesmo tempo acolhedor e moderno. Tudo com tecnologia de ponta. Estamos de volta com a Opinião SP, nesse segundo bloco, recebendo o Dr. Luiz de Almeida Alvarenga. Dr. Zé Américo, a palavra é sua para o Dr. Luiz Antônio de Almeida Alvarenga. Luiz, qual a parcimônia que você, o profissional, tem como advogado no contencioso e como árbitro numa arbitragem? Existe uma confusão? Você tem... Quando exerce advocacia, você pretende decidir já aquela causa, e como árbitro você se vê como advogado daquela causa? É engraçado, no começo existia uma confusão maior, assim, existia uma certa confusão não confusão de papéis, mas no raciocínio, né? Então, assim, quando eu estava atuando como árbitro, no começo eu ficava assim um pouco inseguro no seguinte sentido: bom, mas quem que tem a razão? Ninguém vai me dizer quem que tem a razão, porque o advogado já sabe quem ele quer que tenha a razão. Então você já parte desse pressuposto, né? Agora, enquanto árbitro, o começo foi muito complicado. Hoje em dia não, hoje em dia é interessante. Se eu estou atuando como árbitro, eu já tenho bem claro o meu papel. Mas uma característica, duas questões que eu acho importantes. Primeiro, eu tenho muito mais compreensão da função do advogado e do papel do advogado. Então eu acho que isso acaba ajudando também a você até ser mais... atender melhor o advogado. Você sabe conduzir melhor essa relação com o advogado. E de outro lado, eu acho que atuar como árbitro também melhorou um pouco a minha atuação como advogado. Porque você começa a entender também aquilo que o juiz, aquilo que é bem visto pelo juiz e aquilo que não é bem visto pelo juiz. Eu acho que, assim, enquanto árbitro, uma questão que eu sempre tive uma preocupação enquanto advogado muito grande na formulação do pedido, porque o pedido é o centro da petição inicial, é o centro onde você deduz tua pretensão, é onde você deixa claro. E enquanto árbitro, atuando como árbitro, você acaba ficando ainda mais atento a isso. Por quê? Teve algumas oportunidades em que eu olhava e falava, mas por que ele não pediu isso? Você olha, você fala assim, você entende que a pessoa está com razão, você entende que a pretensão é legítima, só que ela não foi bem formulada, ela não foi bem deduzida. Então, assim, isso é muito interessante. Quando você sugere esse conflito, né, entre as duas atuações, é muito interessante você estar dos dois lados. Daí, nesses momentos, eu falava, eu queria poder arrumar esse pedido aqui, né? E não posso, isso acontece muito. Por que o sujeito pediu isso? Que interessante, até porque essa sua colocação, ela
deve passar realmente pela cabeça do juiz, né? O magistrado que nós conhecemos. E é muito interessante ter os dois lados dessa situação. Quando você pede na defesa do interesse da parte e quando você tem que decidir. Eu me lembro que, a exemplo do que você colocou, alguns outros árbitros, em outras conversas, tinham dito, primeiro, da dificuldade em decidir, que é o que você explorou bem no nosso primeiro bloco, ter que efetivamente fazer a sentença, dar uma decisão e não esperar por ela, assim como dissociar a figura, eu não sou aqui a parte, eu sou o que vai decidir, e o lado da compreensão, de enxergar o conflito e muitas vezes se frustrar até com a decisão que tem que dar, sabendo que aquela decisão não necessariamente vai contentar ao que está sendo colocado em discussão. É verdade. E às vezes até por impossibilidade, como você colocou, ou seja, te falta instrumento para que você possa viabilizar o pleito, né? Falando em ausências, eu estava conversando com o Zé antes do nosso bate-papo. Você, na qualidade de professor, e foi professor universitário durante muito tempo, você acha que falta para o aluno, especificamente o aluno de direito, ter contato com essa ferramenta, Luiz? Eu acho que falta e muito, pelo seguinte, eu acho que a formação do advogado brasileiro, de um modo geral, ela ainda é muito contenciosa. Então, assim, eu acho que a possibilidade de você sujeitar a arbitragem, sujeitar a mediação, procurar métodos alternativos de solução do conflito, às vezes o advogado acaba ele resistindo a isso. E a gente sente isso muito no dia a dia da advocacia. Uma coisa que acaba acontecendo por vezes é o seguinte, se você é advogado do credor, o sujeito te faz uma proposta, ela vou pagar 10% da dívida em 50 vezes. Se você é advogado do devedor, às vezes o advogado colega da outra parte começa, não, eu quero o 100% corrigido com juros de mora e mais os meus honorários. Então, assim, é lógico que nossa sobrevivência depende disso, que nós precisamos fazer o que for melhor para a pretensão do nosso cliente, só que você não pode também chegar a ser algo que não é razoável. Então, eu vejo no dia a dia, tanto quando eu estou atuando como advogado, como por vezes na arbitragem, que o advogado acaba se excedendo, porque a nossa formação é muito bélica, é muito contenciosa, propriamente dita. Mas eu acho que isso é algo que vai evoluir com o passar do tempo. Nesses anos todos que eu atuo como árbitro, por exemplo, eu só tive uma vez algum conflito em audiência. De um modo geral, a gente sempre consegue conversar, contornar as dificuldades. Então, assim, eu vejo uma evolução. Eu vejo, assim, o papel do árbitro já é melhor aceito do que era, o que é algo natural, né? Porque a lei é recentemente nova. Hoje em dia, eu acho que é muito mais fácil você instaurar. Eu tive uma arbitragem há 2 semanas atrás, que nós fizemos a audiência inicial. Já existia um relacionamento entre os dois advogados, que eles já tinham alguns outros processos lá perante o CAESP também. Mas assim, foi muito simples você instaurar, você lavrar o termo, foi muito rápido. Nós já havia um consenso como que a gente estabeleceria os prazos, como é que isso seria feito. Então eu vejo uma nítida evolução nesse sentido. Faz muito tempo que eu não tenho uma audiência que eu tenho que explicar detalhadamente o que é arbitragem. No começo existia. É verdade. No começo eu tinha que repassar todos os preceitos da lei, por que a gente estava lá. E o judiciário também está encarando a arbitragem de uma forma diferente, né? Até recentemente nós também tivemos uma decisão muito favorável, num processo até em que eu atuo como árbitro, que foi questionar, a parte não compareceu para lavrar o termo arbitral e uma das partes, a parte que não compareceu, eu dei prosseguimento, abri o prazo para a defesa porque era uma cláusula arbitral cheia, estava claro que devia ser perante o CAESP, estava tudo claro. E a parte questionou isso perante o judiciário. Ela falou, não, mas se eu não compareci para lavrar o termo, tem que suspender. E o judiciário deu uma decisão muito favorável a nós, achei uma decisão muito tranquila, falando que, olha,
aquela cláusula que prevê a execução da cláusula arbitral, ela só tem algum sentido quando a intervenção do judiciário se a cláusula é vazia. Se a cláusula é cheia, tem que submeter à arbitragem. Eu achei uma vitória muito importante porque prestigia muito a nossa função e a própria arbitragem, né? É uma decisão firme no sentido de referendar o que foi previamente acordado entre as partes, seguramente. Você, na sua advocacia, que até você tinha comentado, né, quanto será que isso agrega, né, na advocacia, a experiência de ser árbitro? E aí, falando você na qualidade de dono dos grandes escritórios de advocacia de São Paulo, como que você enxerga a tua experiência de árbitro, de ver sob um outro prisma, não só os problemas, mas a atuação de colegas, o que isso agregou para a sua experiência profissional em termos de advogado? Além da questão da maior atenção ao pedido que já existia e que aumentou muito mais, porque nós acabamos vendo a situação em que às vezes o juiz entende que você tem razão e não tem como dar a tutela pretendida. Então, assim, é uma preocupação que sempre existiu, mas que ela aumentou muito mais. E eu acho também que você se torna mais razoável, porque você também entende que assim, não adianta você vender mundos e fundos para o cliente ou pedir mundos e fundos que você não vai conseguir. Existe uma pessoa do outro lado, uma pessoa que tende a ser razoável, ponderada, e que ela não vai concordar com isso. Então, existe sempre assim, eu acho que preocupações que já existiam foram potencializadas. Então, por exemplo, quando você adverte o cliente dos riscos da ação, sempre existe uma preocupação muito clara em você falar, olha, isso aqui tem uma chance remota de êxito, isso aqui dificilmente vai ser concedido. Mas eu acho que isso acabou aumentando, porque você entende que isso não vai ser, não acontecerá. O advogado, ele é o primeiro juiz da causa. Então, quando o cliente te procura, você já tem que fazer um filtro inicial daquela pretensão do cliente. Você tem que falar, isso aqui é razoável, isso aqui não é. Às vezes as pessoas têm algumas pretensões que a gente sabe que não vão ser acolhidas. Um exemplo claro, a gente vê até em questão de indenização por danos morais. Às vezes as pessoas veem, por exemplo, aqueles filmes norte-americanos, aqueles precedentes do direito norte-americano, que tem aquelas indenizações milionárias. E aqui no Brasil é muito comedida a fixação de danos morais. Então, às vezes as pessoas imaginam, não, eu vou aqui e vou ganhar 200 mil reais. Não vai ganhar. Isso não existe aqui no ordenamento jurídico brasileiro. É tudo muito, muito mais, o valor das indenizações que o judiciário fixa é muito mais comedido. Infelizmente, chegamos ao fim do nosso segundo bloco do Opinião SP. Nós vamos fazer uma pequena pausa. Luiz, muito obrigado pela sua participação. Boa noite. Sabe que foi uma honra tê-lo aqui conosco e ouvir toda essa sua vasta experiência aí das diferentes possibilidades para o advogado. Parabéns ao brilhante trabalho que vem desenvolvendo. Aliás, você sempre muito elogiado entre os colegas e ainda especial na função de árbitro junto ao CAESP. Muito obrigado. Faremos uma pequena pausa, já voltamos com Opinião SP. Meu nome é Adriano Biasotto, tenho 38 anos e sou especializado em gastronomia italiana. Eu sou de uma família descendente italiana, é correto eu gostar de culinária italiana, gostar de comida italiana. Como eu cresci nesse meio, cozinhar, de sempre estar à mesa, ao redor da mesa, todo mundo sentado junto. E com isso eu parti para ir me especializar na Itália, procurei mais a culinária italiana, mais de aromas, uma coisa mais moderna, voltada para a nossa região aqui, né? E eu pretendo voltar de novo para procurar novas coisas, procurar novos aromas, novos jeitos de se fazer. A minha principal missão profissional é colocar os sabores da Itália dentro da minha terra, né?
gosto quando eu recebo alguém em casa, que o pessoal fique, eles interajam comigo, que eu não preciso ficar lá na cozinha escondido. Então eu gostaria que essa cozinha fosse receptiva ao pessoal, né? Que eles consigam chegar, que todo mundo ajude, né? Que aí que é o bom da coisa, né? A cozinha dos sonhos, ela tem que ser prática, para focar naquilo que eu mais gosto de fazer, que é cozinhar. A partir da primeira conversa que nós tivemos com o Adriano, nós tentamos traduzir a sua inspiração em um projeto que contemple tudo o que é importante para ele. Por exemplo, pensamos numa ilha com equipamentos e acessórios com acesso prático, bancada para ingredientes, cooktop, um gaveteiro. Fizemos questão de valorizar esse espaço, porque ele passa bastante tempo lá. Adotamos cores elegantes e um acabamento em lâmina natural de madeira para o ambiente ficar ao mesmo tempo acolhedor e moderno. Tudo com tecnologia de ponta. A dica gastronômica do programa de hoje é o restaurante Cibistrô, que desde 2002 oferece pratos clássicos da cozinha francesa, que fazem sucesso há anos na casa. Localizado na região de Higienópolis, o local é ideal para encontro de negócios, almoço em família e jantares românticos. Não perca o nosso próximo Opinião SP. Uma boa semana para você, telespectador. Nosso beijo carinhoso para você, Marisa, Cecília, telespectadoras do coração. Até a próxima.